Pessoal, então essa aqui é a aula 2. Vamos falar sobre como calcular interseção de intervalo, tá? Então, de novo, assim como a gente fez com a união, quem não viu lá o vídeo tá lá da união lá. Bom, é assim, para fazer interseção, nós temos que também representar o intervalo em forma de reta numérica, tá? Espera um pouquinho. Então, tem que representar o intervalo de forma numérica. Então, vou pegar aqui, fazer o A. Vamos aqui, certo? Então, bola aberta no 2, bola aberta no 5. Então, vamos lá, bola aberta, bola aberta, tá? Intervalo de 2 até 5. Certo? Então vamos agora representar o conjunto B. Conjunto B é o intervalo aberto no 3, fechado no 3, né, agora. Bolinha fechada. E aberto no 8. Certo? Bom, quem vai ser a interseção B? Nossa, mano, esses números estão muito horrorosos. Vou ficar bom, juro. O que é interseção? Interseção de dois conjuntos é o que? É o que eles têm em comum, né? Certo? Então, quais números A e B têm em comum? Tá? De 2 até 3, eles não têm em comum, né? Onde que eles vão ter em comum? A partir do 3 aqui, né? A partir do 3 até o 5, né? Depois do 5, o A não tem, então eles não têm os números em comum. Então a interseção é os números que eles têm em comum. Ou seja, os números que estão tanto aqui quanto aqui, tá? De novo, não sei se funcionou, mas vamos tentar ver aqui. Quando a gente põe os dois intervalos aqui, ó, tá? Quem que é interseção? Interseção é quando a gente colocar os dois um em cima do outro. Vamos fazer agora com cor diferente, né? Vou fazer agora com cor diferente. A interseção é quando você sobrepõe um em cima do outro, tá? Então vai ser o quê? Então, aonde que os dois têm ao mesmo tempo? Eles têm ao mesmo tempo daqui até aqui. Tudo bem? Então a interseção é onde os dois estão ao mesmo tempo, ó. Tá? Quem que é aqui e aqui? Esse cara corresponde a esse e esse cara corresponde a esse, tá? Ah, professor, sempre vai ser assim, então a interseção é primeiro de quem está embaixo e o final é de quem está em cima. Não, depende de como estão os intervalos, né? Certo? Tudo bem? Tá? Depende, se essa reta azul tivesse em cima ia ser diferente, tá? Então a interseção é onde que os dois têm em comum. Quais números eles têm em comum? Eles têm em comum, então vamos marcar lá. Oh, meu Deus do céu. Então aqui, a interseção B é o que eles têm em comum, certo? Então vamos marcar aqui a reta. Tá? Uma dica que eu posso dar para vocês é que geralmente vai ser sempre as bolinhas que estão no meio, tá? Então nesse caso, a bolinha fechada do 3, porque na interseção começa em 3, mas eu também vou incluir o 3. Por que eu também vou incluir o 3? Porque o 3 está tanto no A, né? Porque o 3 é um número entre 2 e 5, e o 3 também está no B, porque o 3 começa a partir porque o B começa a partir do 3, certo? Então aqui vai ter que ser bolinha fechada.
tá? Então a parte vai ter o 3 e bolinha aberta no 5, tá? Por quê? Porque a interseção que eles têm em comum. Depois do 5, o A não tem mais, tá? Então aqui tem números até o 5, tá? E depois do 5, o A não tem mais, tá? Diferente da união. União a gente quer tudo, então a gente vai pôr tudo que tem no A, tudo que tem no B. Na interseção a gente vai pôr só o que eles têm em comum, tá? Só o que eles têm em comum. Beleza? Então vou marcar aqui o 5. Certo? Tudo bem? Então vou marcar aqui. Tá difícil. Então a interseção entre os intervalos A e B é o intervalo de 3 até 5, tá? É um intervalo que vai conter todos os números que eles têm em comum. Todos os números que estão tanto em A quanto em B são todos os números que estão entre 3 e 5, tá? Como é que eu vou representar isso em forma de colchete? Então vai ser o que? A interseção B. Agora ferrou para fazer o símbolo de interseção, né? Deixa eu pensar aqui numa forma. Interseção. Será que aqui vai ter... Então, duro que aqui onde eu tô aqui é muito limitado, tá? Não vou ter o símbolo de interseção. Como é que eu vou fazer isso agora? Não sei se ele aceita barra cap. Não vai aceitar. Tá, eu vou fazer com a mão então, tá? Não vou fazer em texto bonitinho, vou fazer com a mão. Deixa eu apagar aqui. Acontece, estamos testando. Não sabia, eu esqueci que não dava pra... Bom, então A interseção B, vou fazer aqui com o pincel, que aqui dá pra fazer o que a gente quiser, né? Então A interseção B, resposta vai ser o quê? Fechado no 3, aberto no 5. Certo? Tenta pensar aqui, ó. O raciocínio está aqui, ó. Olha para esse intervalo, olha para esse, tá? Aonde que eles têm em comum? Eles têm em comum essa parte aqui, ó. Certo? Na união, nós vamos colocar tudo. Então a gente encaixa os dois aqui e coloca tudo. Na interseção a gente pega só a região que eles têm em comum, tá? Que é de 3 a 5. Beleza? Espero ter ajudado aí, tá? E como é que a gente põe em forma de conjunto? Por definição. Então, A interseção B. A gente dá pra fazer com texto agora. É igual. São x pertence aos reais. Lembra que nós estamos falando de números reais, por isso que está usando intervalo. Tal que o quê? 3 é menor ou igual. Vou usar esse símbolo aqui para menor ou igual, tá? Menor ou igual a x, que é menor do que 5. Tá? Esse símbolo aqui que eu estou usando é para responder aquilo lá, tá? Então esse símbolo aqui, ó, é esse. Tá? Mesma coisa, tá bom? Fica claro, né? Mais ou menos. Menor ou igual, né? Menor ou igual. É esse, tá? E aí vamos fechar ali também, peraí. Ficou ruim. Estamos testando aí, gente. Não sou craque. Tudo bem? Então assim calcula a interseção. Beleza? Ficamos por aqui então. Já já eu lanço o vídeo sobre a diferença de intervalos, tá?